Oi, alunos, sou o professor Rutiério, de Geografia. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre a América Latina. Nós vamos estudar os aspectos socioeconômicos, políticos e a regionalização da América Latina. Observe essa primeira imagem aqui, essa fotografia da periferia da cidade de Bogotá, capital da Colômbia, um dos países que fazem parte da América Latina. Veja que problemas sociais, como moradias precárias, problemas de infraestrutura, como falta de saneamento básico, falta de água potável, iluminação, entre tantos outros problemas, são comuns em áreas como a representada nessa imagem. E esses problemas de infraestrutura estão presentes em todos os países da América Latina, inclusive aqui no Brasil. Os principais aspectos socioeconômicos dos países latino-americanos são má distribuição de renda e de terra, ou seja, poucas pessoas têm muito e muitos não têm quase nada para sobreviver. Isso aí é o que? A desigualdade social, que é bastante presente nos países dessa região. Dependências de capitais e de tecnologia de países ricos, sobretudo dos Estados Unidos. Um grande exemplo dessa nossa dependência tecnológica é a questão dessa pandemia de Covid-19, onde as vacinas, as pesquisas relacionadas a tratamento dessa doença, está sendo realizado principalmente nos países desenvolvidos, sobretudo os países europeus e os Estados Unidos. Os laboratórios que estão produzindo a vacina contra a Covid-19 são de origem de países ricos e desenvolvidos. E também a maior parte das pessoas que já estão imunizadas, já receberam a vacina, são pessoas desses países desenvolvidos. Enquanto que os países latino-americanos e os países pobres em geral do mundo, ainda poucas pessoas conseguiram ser vacinadas, poucas pessoas tiveram acesso a essa vacina, certo? Isso é um exemplo que mostra a nossa dependência da tecnologia desses países ricos e desenvolvidos, tá? Dívida externa elevada, inflação, precárias condições de vida de grande parcela da população, Esses aí são os principais aspectos dos países latino-americanos. E com relação às questões políticas, a América Latina foi marcada pela dependência em relação aos países europeus e depois aos Estados Unidos, pelo favorecimento de elites locais e por golpes de Estado que implantaram ditaduras militares em grande parte dos países. Ou seja, golpe de Estado é a derrubada de um governo legítimo por forças a ele contrárias. E ditaduras militares são governos controlados por militares. Geralmente são precedidos de golpe de Estado e podem ser acompanhados de muita violência e perseguição aos seus opositores. O Brasil viveu um período de ditadura militar entre 1964 a 1985, ou seja, 21 anos de ditadura militar aqui no nosso país, onde houve perseguição política, falta de liberdade de imprensa e de expressão, e prisões ilegais, torturas, assassinatos, e muitos países da América Latina passaram por regimes ditatoriais também. E a partir da década de 80, esses países passaram a acabar com esses regimes militares, dando início ou reiniciando um processo de democratização ou redemocratização, convocando assim eleições diretas. Antes de estudarmos a regionalização da América Latina, precisamos revisar o conceito de região. As regiões são porções da superfície terrestre delimitadas com características semelhantes, como o clima, a população, os aspectos econômicos. Assim, uma região apresenta características semelhantes, no entanto, diferentes das regiões vizinhas. A partir daí, a América Latina foi regionalizada de acordo com os critérios
físicos, como por exemplo a porção geográfica dos países, e os aspectos econômicos e históricos. Daí temos a América Latina foi regionalizada em 6 regiões, tá? Que são elas: o México, América Central, América Andina, América Platina, Guianas e o Brasil. Observe, alunos, esse mapa da divisão regional. Os países da América Central têm em comum a localização neste istmo, que é essa estreita faixa de terra que conecta a América, o território da América do Sul, onde está o Brasil, o território da América do Norte, tá? Os países da América Andina têm em comum a presença das Cordilheiras dos Andes em seu território, né? Sem dúvida, é um dos elementos naturais mais importantes que mais se destacam na paisagem desses países. Inclusive, a Cordilheira dos Andes, né, nomeia essa região, certo? A América Andina. Também temos os países que formam a América Platina têm em comum os rios que banham seus territórios e formam a bacia hidrográfica do Rio Prata. As Guianas, olha só aqui no mapa, a região das Guianas foram colonizadas por ingleses, holandeses e franceses. Dessa forma, não adotam como idioma oficial nem o português, nem o espanhol. E também apresenta características culturais diferentes do restante dos países latino-americanos, tá? O Brasil, ele apresenta características culturais e econômicas diferentes dos seus vizinhos. Foi colonizado pelos portugueses e apresenta dimensões continentais, ou seja, ele é o 5º país maior do mundo em relação à extensão territorial. Ele é tão grande que tem quase proporções de um continente, além de representar a maior economia regional, tá? E por fim temos o México, que também é uma região e faz fronteira com a América Central. A partir de agora nós vamos estudar cada uma dessas 6 regiões, tá? Começando pelo México. O México, observe aqui a localização dele no continente americano. O México, em 2017, tinha a 3ª maior população da América, com cerca de 129 milhões de habitantes, sendo superado apenas pelos Estados Unidos e o Brasil. E o México faz fronteira ao norte com os Estados Unidos e ao sul com Guatemala e Belize, tá? É banhado pelos oceanos Atlântico ao leste e o Pacífico ao oeste. E também o México é um dos países mais industrializados da América Latina. Observe também a paisagem aqui uma fotografia da cidade do México, que é a capital mexicana. A segunda região, América Central. A América Central ela é subdividida em 2 regiões, a América Central continental e a América Central insular. Tá? A América Central continental é formada pelos países que estão localizados no istmo, certo? E as principais atividades econômicas desses países são o turismo e a agricultura voltada para o mercado externo, para as exportações. E também temos a América Central insular, que ela é subdividida em 2, grandes Antilhas e pequenas Antilhas, né? Essa América Central insular é formada pelos países localizados nas ilhas. As grandes Antilhas são as grandes ilhas e as pequenas Antilhas são as pequenas ilhas, né? Os países localizados nas pequenas ilhas. A principal atividade econômica desses países é o turismo. Certamente você já viu, né, alguma fotografia ou algum vídeo do Mar do Caribe com suas belas ilhas e lindas praias, certo? Com águas mornas, características de climas tropicais, ideal para o turismo, certo? Vamos lá. A América Andina. A América Andina é formada por 6 países, entre eles
Temos aqui, Venezuela, observe no mapa, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Esses países andinos têm em comum a Cordilheira dos Andes presente em seus territórios. Inclusive, é uma das paisagens naturais mais marcantes. Tá? Observe aqui a vista parcial da cidade de Santiago, capital do Chile, e ao fundo as Cordilheiras dos Andes. Tá? Esses países têm em comum que foram colonizados pela Espanha e eles têm a língua oficial, o espanhol. Tá? E também apresenta uma forte presença de descendentes indígenas em sua população, né? Uma forte herança cultural de seus povos tradicionais ou originários. Tá? E com relação aos aspectos socioeconômicos, esses países apresentam elevados índices de pobreza, pois há uma grande concentração do poder político e econômico nas mãos das elites locais em detrimento da população geral. E a principal atividade econômica é o extrativismo, ou seja, a retirada de recursos minerais e energéticos de seus territórios, né, das Cordilheiras dos Andes, como, por exemplo, o ferro, o cobre, o petróleo e entre outros. As Guianas. As Guianas é constituída por Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Os dois primeiros, Guiana, observe aqui no mapa, e Suriname, são países independentes. Guiana foi colonizado pela Inglaterra e Suriname pela Holanda. Tá? E a Guiana Francesa é um território que pertence à França, não conquistou ainda sua independência. Tá? E todos esses três fazem fronteira aqui com o Brasil. Tá? A maior parte da população das Guianas vive no litoral e a floresta amazônica ocupa boa parte do interior desses territórios. Observe a fotografia do centro histórico da capital do Suriname, com construções que mostram a influência holandesa em sua arquitetura, já que o Suriname foi colonizado pelos holandeses. Tá? As Guianas apresentam composição étnico-cultural complexa. Escravizados africanos e imigrantes chineses, indonésios e indianos juntaram-se a indígenas ingleses, holandeses e franceses, contribuindo para a formação de sociedades com ampla variedade étnica, linguística e religiosa. A economia das Guianas, baseada no cultivo de produtos para a exportação, é carente em infraestrutura de transporte e energia. A atividade industrial é pouca desenvolvida. Vamos para a quinta região, América Latina. A América Latina recebe essa denominação porque parte dos territórios dos países que constituem a região é banhada pelos rios que compõem a Bacia Platina. Os principais rios são o rio Paraná, Paraguai e Uruguai. Essa região é formada por 3 países, que são eles aqui, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá? O Uruguai é um dos países que apresenta os melhores indicadores sociais da América Latina, juntamente com o Chile e a Argentina. Vejam aqui a fotografia panorâmica de Montevideo, que é a capital do Uruguai. O Paraguai não tem saída para os oceanos que banham o continente americano, nem o Paraguai nem a Bolívia, certo? A principal atividade econômica do Paraguai é a agricultura. A população argentina é formada principalmente por descendentes de imigrantes espanhóis, porque a Argentina foi colonizada pela Espanha, mas também há muitos descendentes de outros países, né? Sobretudo dos italianos. Vamos lá para a última região, Brasil. O Brasil é considerado uma potência na América Latina, por causa do tamanho de sua economia e da influência política que exerce sobre os demais países da região. O agronegócio do Brasil corresponde a mais de 20% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto. E essa é a atividade mais importante aqui do nosso município de Luiz Eduardo Magalhães, certo? O agronegócio, principalmente os cultivos de soja, algodão e milho. E a agropecuária brasileira, certo? Que é a agricultura e a pecuária,
se destaca nas exportações, pois cerca de 40% de tudo que o Brasil exporta, ou seja, vende para os outros países, tem origem da agropecuária. Observe nesse mapa aqui, da distribuição espacial da indústria brasileira em 2013. Veja que a região mais desenvolvida, as regiões mais desenvolvidas do Brasil são a região Sudeste e a região Sul, com destaque para o estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado do Brasil. Observe também aqui o estado da Bahia, que a maior concentração industrial está em Salvador, né, que é a capital baiana, e nos municípios vizinhos, que formam a região metropolitana de Salvador. Também temos indústrias aqui no interior, aqui no extremo oeste da Bahia, em Luiz Eduardo, Magalhães e Barreiras. Tá? Quero chamar a atenção aqui também para essa fotografia, que é da favela de Paraisópolis, a maior de São Paulo. Veja que ela está ao lado de prédios modernos, onde estão empresas e condomínios luxuosos. Essa paisagem revela a grande desigualdade presente na nossa sociedade, na sociedade brasileira, certo? E áreas periféricas, favelas, estão presentes em praticamente todos os municípios brasileiros. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Poucos detêm praticamente quase toda a riqueza brasileira, principalmente a classe política, os grandes empresários e latifundiários, os grandes proprietários rurais. Enquanto que a maior parte da população brasileira são formados por pessoas pobres. Você consegue identificar aqui em nosso município quais são os bairros na nossa cidade que são voltados mais para a elite, onde temos casas mais modernas, condomínios de luxo e que têm uma infraestrutura melhor? E os bairros mais periféricos, as favelas, quais são eles? Você consegue identificar onde tem graves problemas de infraestrutura, moradias precárias, casas construídas em áreas de risco, como por exemplo próximos aos rios e córregos? Quais são esses locais? No nosso município, há uma maior presença de bairros com melhor infraestrutura ou com bairros com ruins estruturas? Reflitam sobre isso. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!